Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui e refletirmos sobre o Evangelho. E pedirmos, Senhor, em especial pelas pessoas que estão passando por transtornos mentais, pelas crianças que passaram por aquele problema, que estão queimadas lá em Minas Gerais, por todas as pessoas que estão passando por situações críticas, que estão em guerra, e pelos que estão em depressão e os que estão hoje hoje estão tratando, lutando contra o câncer. A fala que nos colocaram, quando nos perguntaram sobre o que falar, o que nós fazemos no centro em que nós temos a oportunidade de trabalhar é comentar o Evangelho. Então, quando nos perguntaram se nós poderíamos falar sobre algum tema, nós dissemos Evangelho. Então, de antemão, a única coisa que nós vamos fazer aqui, pensada, refletida num primeiro momento, é lermos o último parágrafo do item 1 da introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo. Explica o motivo da obra do Evangelho. Diz: esta obra é para uso de todo mundo. Cada um nela pode retirar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, por outro lado, as aplicações que lhes concernem mais especialmente. Graças às comunicações estabelecidas de hoje em diante, de um modo permanente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos, não será mais uma letra morta, porque cada um a compreenderá e será incessantemente solicitado em praticá-la pelos conselhos dos seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são, verdadeiramente, as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática evangélica. Então, de antemão, a explicação sobre o Evangelho, dentro do Pentateuco nosso, dos 5 livros, as 5 obras básicas, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Céu, o Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo, fizemos o tema, a importância do Evangelho em nossas vidas. A primeira reflexão acerca do Evangelho é que, como nós vimos na obra do Emmanuel sobre a religião dos Espíritos, e outro dia, inclusive, eu estava aqui a debater com alguns colegas, refletindo, e eu vi que algumas pessoas claudicam, no sentido de que se questionam se de fato o Espiritismo é ou não é uma religião. E eu percebi que algumas pessoas ficaram resistentes, eu inclusive vi algumas outras pessoas questionando a posição de Espiritismo, se Espiritismo é ou não é religião. Então, juntando primeiro essa fala, no livro A Religião dos Espíritos, psicografado pelo Chico Xavier, Emmanuel vem trazer toda uma trajetória do porquê do Espiritismo. Ele vem dizer das revelações, a primeira revelação, daí a terceira revelação, primeira revelação com Moisés, depois o próprio Cristo, depois o Espiritismo. E muitas pessoas ainda questionam essa perspectiva de ser um tríplice aspecto de filosofia, ciência e religião. E muitos se fixam na questão da filosofia, na questão da ciência, mas temem dizer que é uma religião, até porque o Espiritismo é uma religião de convergência. E muitas pessoas não conseguem encaixar, dizer que Espiritismo é religião, e ficam nessa claudicância. Quando eu estava com essa dúvida exatamente, e vendo essa questão das revelações, fui ler o livro A Religião dos Espíritos, e achei bem interessante quando ele vem colocar que aquilo foi pensado, programado, por exemplo, para o Oriente. Não emplacou, porque algumas dificuldades daquele povo impossibilitaram que fosse desenvolvido um tipo de religião nas bases em que o Cristo veio propor. Quando é revelado na Europa, também a mesma maneira. A igreja, quando ela adere à questão do governo do Estado,
se perde muito a questão da humildade e das questões cristãs. Em um terceiro momento vem o próprio Espiritismo, surge na França, mas ainda assim o povo francês, ainda dentro da mesma perspectiva materialista. Quem leu, por exemplo, A Caminho da Luz, ou quem leu o Edgar Armand com Os Exilados de Capela, você vê alguns detalhes das dificuldades de algumas pessoas que encarnaram, por exemplo, na Europa. Então, vem depois o irmão X para discutir, dizer que o Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. E ainda assim, com o livro A Religião dos Espíritos, com essa perspectiva de nascimento e de ampliação do Espiritismo enquanto religião, nessa lógica de propagar o que o Cristo melhor exemplificou, ainda havia algumas pessoas com esses questionamentos. E para tirar as dúvidas, como nós somos espíritas, fui buscar o codificador. E na Revista Espírita de 1868, uma das falas, a fala de abertura do encontro deles, é uma fala do nosso codificador, Allan Kardec. E eu achei interessante porque é um texto, é uma espécie de artigo que está lá na revista, vocês podem baixar, e eu separei um trecho para a gente começar a discutir o aspecto religioso, não no sentido de termos indumentárias ritualísticas, mas temos uma religião, a gente vai explicar pelo quê, e não rejeitamos as outras. E ele diz: Espiritismo, na Revista Espírita, dezembro de 1868, Allan Kardec, texto: o Espiritismo é uma religião? O próprio Kardec sendo questionado e indo responder a pergunta. Ele vai explicar, faz uma panorâmica, e ele diz assim: dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos. É que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção larga e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças consecutivamente. Esse nome foi dado a esses mesmos princípios codificados e formulados em dogmas ou artigos de fé. Se é assim, perguntarão: então, o Espiritismo é uma religião? Kardec responde: ora sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, e nós nos vangloriamos por isto, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas nas próprias leis da natureza. Qual é, pois, o laço que deve existir entre os espíritas? Eles não estão unidos entre si por nenhum contato material, por nenhuma prática obrigatória. Qual o sentimento no qual se deve confundir todos os pensamentos? É um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário, o da caridade para com todos, ou, em outras palavras, o amor do próximo, que compreende os vivos e os mortos, pois sabemos que os mortos sempre fazem parte da humanidade. A caridade é a alma do Espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com os seus semelhantes, razão porque se pode dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Crer num Deus todo-poderoso, soberanamente justo e bom, crer na alma e em sua imortalidade, na pré-existência da alma como única justificativa do presente, na pluralidade das existências como meio de expiação, de reparação e de adiantamento intelectual e moral, na perfectibilidade dos seres mais imperfeitos, na felicidade crescente
com a perfeição, na equitativa remuneração do bem e do mal, segundo o princípio, a cada um segundo as suas obras, na igualdade da justiça para todos, sem exceções, favores, nem privilégios para nenhuma criatura, na duração da expiação limitada à da imperfeição, no livre-arbítrio do homem, que lhe deixa sempre a escolha entre o bem e o mal, crer na continuidade das relações entre o mundo visível e o mundo invisível, na solidariedade que religa todos os seres passados, presentes e futuros, encarnados e desencarnados. Considerar a vida terrestre como transitória e uma das fases da vida do espírito que é eterno. Aceitar corajosamente as provações em vista de um futuro mais invejável que o presente. Praticar a caridade em pensamentos, em palavras e obras, na mais larga acepção do termo. Esforçar-se cada dia para ser melhor que na véspera, extirpando toda a imperfeição de sua alma. Submeter todas as crenças ao controle do livre exame e da razão, e nada aceitar pela fé cega. Respeitar todas as crenças sinceras, por mais irracionais que nos pareçam, e não violentar a consciência de ninguém. Ver, enfim, nas descobertas da ciência, a revelação das leis da natureza, que são as leis de Deus. Eis o credo a religião do Espiritismo. Religião que pode conciliar-se com todos os cultos, isto é, com todas as maneiras de adorar a Deus. É o laço que deve unir todos os espíritas numa santa comunhão de pensamentos, esperando que ligue todos os homens sobre a bandeira da fraternidade universal. Então, primeira reflexão: Espiritismo é uma religião? É. E já que ele vem com essa lógica da prática espiritual, partindo de uma conduta moral, como nós lemos há pouco, dos objetivos do Evangelho, nós vamos começar a refletir então sobre uma passagem do Evangelho. E no modo em que os Espíritos recomendam, a reflexão evangélica deve partir de um texto e o auxílio a quem faz o Evangelho, a quem pratica o Evangelho, em especial o Evangelho no lar, em especial o Evangelho programado para que os Espíritos possam acompanhar o Evangelho, em especial o Evangelho quando nós temos problemas. Eles recomendam que você abra a esmo, né? Então a esmo nós vamos abrir, e o Evangelho de hoje é obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. E lembrei de um trecho num dos livros do Chico, em que há os comentários e há outras reflexões, inclusive, sobre o Evangelho, porque algumas pessoas não entendem, acham que o Allan Kardec reescreveu o Evangelho, né? Porque tem um Evangelho sobre o Espiritismo, e na verdade não há um Evangelho sobre o Espiritismo, né? Nessa conjuntura do Espírito de Verdade, que respondeu às perguntas e fez os comentários organizados por São Luís, que foi de onde saíram esses 5 livros básicos da doutrina espírita, eles selecionaram alguns trechos do Evangelho conhecido, e os espíritos que participavam do Espírito de Verdade fizeram um comentário. Isso é interessante para que nós reflitamos. E ontem, inclusive, no Evangelho,
estávamos aqui e uma colega perguntou, discutindo sobre umbral, e perguntou sobre a questão da visão crítica. Qual era a crítica sobre determinado ponto lá, sobre a visão do André Luiz, por exemplo, sobre o umbral. E a primeira resposta que nós em consenso encontramos aqui foi: nós que somos espíritas não temos críticas ao espiritismo, grosso modo. Quando nós temos alguma dúvida, nós recorremos a Allan Kardec, porque recorremos ao Espírito de verdade. Então, a preponderância de fazer o Evangelho, a compreensão de que o Evangelho, ele para nós é esse auxílio, é essa resposta que vai nos instigar a uma conduta diferente, uma conduta moral, que vai melhorar a nossa compreensão para que nós possamos melhor escolher, para que nós possamos, a partir daí, utilizarmos melhor a nossa vontade, porque, como diz o André Luiz, para conseguirmos as coisas é necessário 3 posturas: vontade, a segunda é trabalho e a terceira é merecimento. E como no final do nosso lar ele responde: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E se você casa isso com o final do livro Há 2000 anos, ele diz: o ser humano é um diamante bruto. Ele necessita, em regra, ser lapidado para se tornar mais valioso. E se você dialogar com outro livro do André Luiz, ele diz: um diamante na lama não deixa de ser diamante, é só lavar. Então nós somos diamantes. Tem uma música, inclusive, que diz: um dia todos nós seremos anjos. Então nós não temos a crítica. Nós temos que voltar sempre para a base do Kardec. E isso é relevante, inclusive, e outro dia assistindo o depoimento da esposa do Herculano Pires, que alguns devem conhecer, foi um dos maiores tradutores da obra espírita, vale a pena, vocês deveriam colocar depoimentos, Herculano Pires, e ela falando do problema, inclusive, que gerou, anos atrás, pela falta de contato de muitos espíritas com as obras básicas do Allan Kardec, que chegou um momento em que dentro da Federação Espírita lá de São Paulo havia um tipo de mediúnica específica para os trabalhadores que dirigiam a federação, que o Herculano Pires era um dos grandes nomes nisso, mas não soube. E lá diz que na mediúnica começaram a aparecer um determinado espírito que começou a ditar e disse que iria reescrever as obras do Kardec. O Herculano Pires, até para quem não entende por que um dia houve união de centros espíritas, a União Espírita, e havia federação. Porque quando nesse momento eles souberam disso, editaram, saiu um livro, eles editaram, sem discutir com ninguém, 30 mil cópias. Alguém viu essa matéria, esse depoimento? Importante, né? Herculano Pires, você coloca lá depoimento, você vai ver a mulher dele, 2 horas a fala, das fundações, né? E ela disse que quando chegaram, foram lá visitar o Herculano, ele tinha um programa, né, de rádio muito conhecido, ele é um dos que entrevistaram o Chico, né? Ele era um dos maiores conhecedores do espiritismo, tradutor, filósofo, né? E aí chegaram lá e disseram: Herculano, está aqui, olha a alegria, trouxemos esse livro. Ele não tinha entendido direito. Quando ele recebeu todo mundo bem, alguns dias ele foi ler. Quando ele foi ver, dizia que era o primeiro livro que ia ser a reescritura da obra do Kardec. Herculano ficou... Ela disse que ele não dormiu, passou a noite refletindo e tudo, e ela até inclusive diz isso, que o próprio Chico Xavier falou para ele: cuidado com ela. Dizia: eu não sou assim, eu não pego essas comunicações, a gente tem que pesar e medir, ver a conduta moral, mas como uma obra organizada por São Luís, com espírito de verdade, com um colegiado de espíritos, vai ser reescrita por um espírito, e sem que isso seja discutido, sai logo 30 mil livros. Herculano ficou num pé e no outro, depois começaram conflitos com relação a Herculano Pires, e o Herculano acabou, né, praticamente sendo defenestrado do sistema federativo. E aí é que vem a criação da outra estrutura, que hoje, graças a Deus, esses dissensos todos sumiram, e o que nós temos muito bem, muito forte e crescente é a federação.
Mas o que é tão interessante é que tempos depois eles retiraram os livros. E todos foram procurar. Tempos depois, o Herculano Pires dizer, o próprio que foi o psicógrafo disse que ali nada mais era do que uma obsessão coletiva. Depoimento importantíssimo. Herculano é o tradutor da maior parte. Se duvidar, isso aqui é traduzido por ele. A maior parte dessas obras traduzidas pelo Herculano Pires. Então a primeira discussão é a importância do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Por quem foi elaborado o Evangelho segundo o Espiritismo? Quem é que comenta o Evangelho segundo o Espiritismo? E qual é a importância de fazer esse Evangelho nas nossas vidas e no nosso lar? Essa é a primeira reflexão acerca do Evangelho. Então, a partir desse momento, já é um baque para qualquer espírita escutar isso dos primórdios, né? Do início do espiritismo no Brasil, dessa formação, desse fortalecimento, e da importância e necessidade que nós temos de voltar e repetir e repisar os textos das obras básicas do Allan Kardec. Aquilo tocou fundo, muito importante nessa perspectiva. Outra situação interessante também é entendermos que não se esgota o Evangelho no próprio Evangelho. O próprio Emmanuel, nessa perspectiva, vão dizer, naquele momento era o que haveria condições, o principal de ser comentado, que as pessoas teriam condições de melhor compreender. E outras passagens depois foram sendo comentadas. Se você pegar, por exemplo, outros exemplares da própria Revista Espírita, eles foram comentando outros trechos do Evangelho. Se você pegar a obra do Chico Xavier, muitas delas o Emmanuel e outra parte do André Luiz, o Chico teve épocas em que ele passou um ano, cada dia ele pegava um trecho, os espíritos mandavam um trecho do Evangelho e o Emmanuel comentava. Toda sessão ele fazia um comentário. Você abre lá aqueles livros, né? Tem uns que são o capítulo é uma folha e meia, era o comentário daquele trecho do Evangelho que não constava no Evangelho básico. Não é que aqui tenha tudo, mas aqui é a base evangélica. Por que nós estamos falando disso agora? Porque tem um brocado espírita que diz: amai-vos e instruí-vos. E o Evangelho que surgiu para nós hoje foi obediência e resignação. Então a quem? Qual a crítica? Que crítica? Nós primeiro somos espíritas que seguimos o ditado pelo Espírito de Verdade que está registrado dentro da organização de Allan Kardec, que fazia as perguntas, sistematicamente mandava para diversas mediúnicas, sistematizava as respostas, porque o que era verdade se repetia, não é isso? Então é isso, é essa a base que nós temos, por exemplo, para tomarmos as nossas vidas. Por quê? Porque muita gente está há muito tempo, às vezes, no Espiritismo e não leva ainda a sério as obras básicas. E isso é comum. E como elas são boas? Não tem dificuldade. Muitas pessoas, às vezes, acham que cansam, mas é porque tem que fazer uma primeira leitura na questão das perguntas e respostas, e depois elas viram um manual, para toda vez que você tem alguma dúvida, você vai lá e consulta. É um manual de consulta, é um códex para consulta. Então, a partir do momento que você tem qualquer dúvida, você vai para lá. Outro dia, nos pediram para falar sobre, ainda semana próxima passada, em outro centro espírita, pediram para que nós falássemos sobre a lógica do aborto, né? Teve até a marcha do aborto, vai ter, né? Esse que é dia 7, eu acho. A marcha contra o aborto. E a primeira coisa que eu fiz foi ir ao Livro dos Espíritos, consultar as perguntas e as respostas. E a partir daí, fui desenvolver a fala na hora. Por quê? Porque temos que começar das obras básicas. Isso é relevante. As divergências vão acontecer, mas para nós, enquanto espíritas, seguimos o que o Allan Kardec sistematizou com as respostas do Espírito da Verdade. E aí já é uma marca do texto, obediência.
Emmanuel, ele diz em um dos textos que ser feliz é servir a Deus. A primeira perspectiva, ser feliz é servir a Deus. Em outro momento, ele diz assim, que quem tem desencanto, desilusão, tem a ver o quê? Com falta de compreensão e compromisso com as suas responsabilidades. E aí é o famoso mente vazia, morada do diabo, não é? E nós que não acreditamos no diabo, e lembrei da fala do Severino Celestino, na tradução, que ele disse que ali, quando Cristo disse que foi tentado pelo diabo, não era o diabo. Dia é de dois, é na divergência, a discórdia. A divergência surge para ele. E as pessoas foram materializar. Então, na primeira perspectiva, nós devemos evitar as divergências, no sentido de discordarmos profundamente do que está basicamente no Evangelho e na obra básica. Daí a lógica de obediência. Em um segundo momento, para coisas que nós não aceitamos, muitas vezes nós vemos aqui, e eu tenho visto nos comentários do Evangelho no dia a dia, uma vontade de catolicizar, às vezes com o inferno, estava ontem no debate, né? Purgatório e paraíso, querendo condenar. Eles, como dizia São Paulo, vê tudo, mas retende o que é bom. Como disse o próprio Cristo, não julgueis. Então não fique condenando o outro, não fique julgando o outro. Por quê? Porque isso contraria o Evangelho, porque contraria a mensagem do Cristo. Ah, mas eu não consigo. Comece, porque o caminho de 1000 passos ele começa pelo primeiro. Entenda que isso não é correto, porque não é uma lógica de bom ou mal, porque no fim das contas não existe fisicamente o escuro, existe a ausência de luz ou a presença de luz. Então, eis a primeira perspectiva. E para as coisas que forem acontecendo, como foi dito no texto lido antes da prece que nos antecedeu, temos que ter resignação, porque temos que relembrar a base espírita. E uma das primeiras perguntas do Livro dos Espíritos: se Deus existe. Para o espírita, existe. Ele crê, nós cremos na existência de Deus. Deus existe. Deus é infinitamente sábio e infinitamente bom. E só quer para nós o nosso bem. Que foi o que o Cristo perguntou quando ele disse: quem de vós, o filho chorando pedindo pão, vai lhe dar uma pedra? Quem de vós, o filho chorando, vai entregar ele uma serpente? Alguém aqui faria isso? Ele disse: se vocês não fariam, imagine meu Pai que está no céu. Olha a lógica de compreensão para ter resignação. Quando o Cristo foi, por exemplo, apresentado a Pôncio Pilatos, uma das coisas marcantes é que perguntaram a ele sobre a verdade. Ele cala. Primeira coisa, a verdade, ele cala. E eu aprendi aqui com vocês, né? Nós juntinhos aqui, domingo passado estava com uma das colegas no encontro de pais, na formação dos pais, e ela fez uma metáfora. Ela disse que a verdade é um espelho quebrado, cada um pega o seu pedaço. Eu fiquei refletindo, guardei aquela mensagem dela falando sobre como estava criando a filha dela, e eu fiquei refletindo. E Pilatos perguntou para o Cristo: que é a verdade? Ele ficou calado. Mas a nível de resignação, Pilatos perguntou: você sabe quem eu sou? Você sabe o poder que eu tenho? Exatamente porque Jesus ficou calado. O que ele respondeu? Tudo que está embaixo. Olha o exemplo de Ré, de novo, ó. Ré, Nato, ó. Clóvis, Renato. Renato, Ré, de novo. Nato, nascido. Ré, de novo. Designação de assinatura. É reafirmar o seu compromisso. Ele diz: tudo que está embaixo, só está embaixo porque meu Pai que está em cima permite. Isso é fantástico, porque Cristo não se fazia de servo de homens. Lá em Paulo, nas epístolas de Paulo, tem uma parte que ele diz:
Fostes comprado por um bom preço, não vos façais servo de homens. Então eu tenho que ser orgulhoso? Não, você tem que ser humilde. Mas você tem que entender que você não trabalha para o seu patrão, você trabalha para Deus. Todo trabalho, toda responsabilidade, não existe menor. Toda ela é importante, porque quem colocou foi Deus. E não existe acaso, porque Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa. Ele sabe. Se Ele só quer o nosso bem, se Ele existe, se há uma coordenação, se há uma programação, que nós participamos dessa programação, o que nos acontecer só acontece porque é extremamente necessário. Necessário para o nosso bem. Mas eu queria, por exemplo, não estar com um problema na minha família, não ter alguém drogado, não brigar no meu lar. Primeiro, não olhe para o outro. Veja o que é que está faltando na sua conduta. O que você deve olhar para o outro é olhar para ele no sentido de o que você tem que fazer para mudar na sua vida. Porque a primeira reflexão que você deve ter é: você não conhece as coisas em regra. Você as conhece. Você as reconhece. Tanto que vocês podem dizer que isso aqui é branco, porque já sabem o que é branco. E isso é azul, porque conhecem o azul. Então você reconhece na cor. E é assim. Lhe chama a atenção o defeito do outro, porque ele é muito forte dentro de nós. Então o espírita, como disse o Kardec, ao definir o que é a religião dos espíritos, ele começa a olhar para o mundo, ver as imperfeições do mundo, tentar não julgar e aplicar a ele próprio uma régua forte para ele, e tenta ser resignado. Quem não entende sobre resignação deveria ler um livro do Chico Xavier, psicografado por ele, né? Ditado por André Luiz, chamado Ação e Reação. Quem já leu Ação e Reação? Impressiona. Começa assim: ou alegria, 30, né? 50. É porque nós programamos a nossa encarnação subsequente, junto com os bons espíritos, para repararmos, para aprendermos. Só que quando chega aqui, diz: ai meu Deus, quero não, né? E Deus tira, quer não? Tudo bem. Eu não tenho pressa. É como quando Emmanuel, na época, senador Públio Lentulus, procurando o Cristo apareceu no jardim dele. O Cristo apareceu, Emmanuel, o senador Lentulus, não conseguiu ficar de pé. Dizem que ninguém nunca conseguiu fitar o Cristo olho a olho. Ele caiu de joelhos e começou a chorar. E ele disse assim, o Cristo para ele: eis um momento determinante na sua vida. Você vai dizer se vai me seguir agora ou mais na frente. Para o Cristo não tem pressa. Não, pai, eu não quero agora não. Quer não? Tá bom. Amanhã, daqui a 2000 anos, daqui a 50 anos, eu não tenho pressa. Eu te garanto, existe uma lei natural que é do eterno progresso. Não tenha dúvida. Mas eu não queria, como é que eu programei sofrer? É por causa dos meus obsessores. Obsessão não é causa. A causa de todos os males que acontecem conosco está onde? Nas nossas próprias imperfeições. Se você bem pesar e medir, o obsessor somos, ou os obsessores somos nós, que abrimos a porta para que os irmãos que já estão fragilizados no plano espiritual se aproximem, porque a rádio que toca funk, só toca funk, não toca brega. Então, se você é da cantiga do Peru, do pior, os piores vêm para você, se aproximam, você cria a situação. Então, como eu disse, se pegasse o Novo Testamento em Paulo e dissesse, de novo, vê tudo, mas retende o que é bom, na hora que vinha, oh meu Deus, uma tristeza, vou me entristecer mais, agora eu vou botar uma música lenta, vou ficar mais triste, não, tristeza, você não me pertence, para cá, e opa, tristeza, para cá. E como é o espírito, não é para ser triste, não, ele é para trabalhar.
Ele responde à tristeza com trabalho. E o primeiro trabalho dele é rejeitar a tristeza. Olha aí, setembro era o mês amarelo da depressão e do suicídio. Olha a ação e reação. Viemos para cá, acreditamos em Deus, acreditamos que Ele é bom, só quer o nosso bem, programamos algo, se acontecer, digamos, como disse o Cristo: Pai, se podes, afasta de mim este cálice. A grande coisa é a vírgula. Mas seja feita a vossa vontade antes da minha. O espírita, ele vai aprendendo a dizer isso recorrentemente: Pai, se podes, afasta de mim este cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. E começa pelo desprendimento. Nada é seu. E tem uma música católica muito bonita que diz: tudo é do Pai. Tudo é do Pai. A gente começa a tentar dizer assim: minha mulher. Não. É uma pessoa, um espírito, que a gente tem o quê? Um compromisso, uma responsabilidade, e que nós vamos aprender muitas coisas juntos. Meu filho, não. Um filho, um espírito que Deus confiou aos meus cuidados para aprender e para também ensinar, principalmente a mim mesmo. Porque quando você diz é meu, aí é a dificuldade. Ontem perguntaram sobre o umbral e um dos colegas falou: não, é porque tem que ter essa passagem em alguns casos, grande parte dos casos. Pois é, os gregos tinham o rio Létis, né? A pessoa morria, abria a boca, botava uma moeda na boca, não é isso? Para quando ele fosse lá, o barqueiro, que era Caronte, tacava o cajado na cabeça dele, ele abria a boca, pegava a passagem, atravessava o rio Létis. O que era o rio Létis? Esquecimento. Você está letárgico, né? Lento, esquecendo os sentidos. Vai. Quando você esquecer, se libertar, se soltar da matéria, você consegue chegar melhor ao mundo do espírito. Mesma simbologia. E lá, como a gente tinha falado do ação e reação, quando começam 30, 40, 50, dificilmente alguém chega ao menos a 70, né? Por quê? Porque nós nos comprometemos a passar por determinadas situações que nós compreendemos que seriam indispensáveis para o nosso amadurecimento, e quando elas vêm a gente não aceita. A gente não diz assim: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. A gente não acredita em Deus, a gente claudica na fé e só diz assim: Pai, afasta de mim este cálice. Não pensa que a dor tem um fim didático. A dor é uma manifestação do amor de Deus para nos ensinar. Ah, mas eu queria não passar. Então aprenda. Se transforme. A partir do momento em que nós nos transformamos, os desígnios podem ser mudados. Isso ficava muito claro. Outros livros dos ceareiros, por exemplo, andando, vendo os desencarnes, a gente já viu casos em que os espíritos reprogramaram inclusive a hora do adeus. Agora a grande questão não é dor, porque Deus não é sádico. A grande questão é aprendizado, desprendimento. Essa é a grande questão básica. Aprendeu, não precisa sofrer. Não sei se vocês repararam no texto que eu li aqui, que tem um momento quando Allan Kardec, porque tem pessoas que falam de espiritismo como assim, como se fossem Arthur Schopenhauer, né? O mundo é um vale de lágrimas, aqui é só sofrimento. Eu desconheço essa parte. O que eu conheço nos textos espíritas que eu tenho tido a oportunidade de ver é: se você se transforma, a sua vida se transforma. Se você se torna uma pessoa melhor, a sua vida melhora. Vamos botar ao texto.
Kardec dizendo em 1868, colocando uma das marcas do que é espiritismo e que ele é uma religião. Ele disse assim: a gente entende quando é espírita que na felicidade crescente com a perfeição. Isso. A felicidade vai aparecendo e vai crescendo conforme nós vamos nos aperfeiçoando. Mas, Renato, por que a gente não pode sem dor, não é? Pode. Claro que pode. A questão é, aprendeu? Está fazendo a sua parte? Se não tiver, quem não aprende, dizem os ditados aqui no Ceará, né? Quem não escuta conselho, leva pancada. Não tem esse ditado aqui? Primeira perspectiva. Mas a pancada é uma punição? Não, é uma lição. Por quê? Aprendeu, passou. Aí você entende por que tem gente que fica curado de câncer, tem gente que está para morrer e não morre, tem gente que quer ser assaltado e tem um famoso livramento, porque já aprendeu. Divaldo conta que um dia ele vinha cambaleando, e um mal-estar e tal, aí parou para quase assim cair em cima de uma lata de lixo, que era aqueles latões de óleo, quando ele viu uma criança chorando. Ele nem pensou duas vezes, até porque tem a mansão do caminho, ele disse: vou adotar. Na mesma hora um espírito se materializou na frente do Divaldo. Quem já viu essa história? Um espírito se manifestou chorando em prantos, dizia que era um obsessor dele há muito tempo, por causa de questões de outras vidas, mas ali, aquela criança que o espírito sonda, né, a mente do outro, ele viu que o que o Divaldo ia fazer com aquela criança. Ele não ia entregar em nenhum lar, não ia entregar em abrigo, ele ia adotar. E ele logo começou amando a menina, abraçou e tudo. Ele disse que o espírito disse: essa daí foi a minha mãe na última encarnação. O Divaldo disse que pronto, o espírito começou a chorar e ali acabou tudo. E ele disse: olha, uma coisa que para mim hoje é tão normal fazer isso, com quantos? Só o atendimento na mansão do caminho, em torno de 4.500 pessoas passam por lá todo dia. Ou seja, não é que ele fez negociando, querendo trocar uma libertação. Ele já estava aprimorado no sentido de fazer aquilo com naturalidade. Ele se transformou em um dos pontos de todos os defeitos que ele deve ter, como nós temos. Mas tem coisas que para ele já se tornaram um pouco mais naturais. Mudou. Na hora que ele mudou, ele passou a agir diferente. Na hora que ele começou a agir diferente, ele não só se afasta dos obsessores, ele tem o poder de transformar os obsessores em amigos. Mas a primeira coisa é obediência. A segunda coisa é resignação. E aí o texto continua. A obediência é o consentimento da razão. A obediência é o consentimento da razão. É você entender e dizer: eu quero obedecer. A resignação é o consentimento do coração. Mesmo que você não entenda, você crê tanto em Deus que você diz: Pai, seja feita a vossa vontade antes da minha, porque eu sei que o Senhor só quer o meu bem. Interessante, ó. A obediência é o consentimento da razão. Você sabe que aquilo é errado e você diz: eu quero fazer diferente. Eu tenho uma inclinação assim, mas eu vou obedecer. A resignação é o consentimento do coração, mesmo para o que você não entende. E eu tenho falado e também coloco para vocês buscarem no YouTube um texto, uma fala, na verdade, do Chico Xavier. O texto é amor.
E eu nunca vi uma definição tão boa. E é tão interessante que ele diz assim, que se ele pudesse, ele fosse alguma coisa, ele dizia para as pessoas, amai-vos uns aos outros. Ele diz, mas tem um agravante. Porque depois do Cristo, como eu vos amei. É um amor que não quer sequer a compreensão do outro. Porque o Cristo foi praticamente incompreendido no todo, naquele momento. E nem por isso ele abandonou a sua profissão de fé. O seu trabalho, a obediência de um lado e a resignação do outro. A obediência pelo que ele compreendia, que ele acreditava que o que estava embaixo só estava embaixo porque o pai dele que estava em cima permitia. Então, ele não tinha dúvida quanto à posição de Pôncio Pilatos. Tinha? Não. Você sabe quem eu sou? Que ele respondeu: tudo que está embaixo só está embaixo porque meu pai que está em cima permitiu. Consciência, razão, ele tinha fé do pai, para ele não era fé, né? Ele tem um diálogo direto com o Criador. E ele tinha esse diálogo. Agora, quando Pilatos e as pessoas vão dizer o que é que pode acontecer com ele, o que é que vai acontecer com ele, ele sentiu isso no monte quando ele foi orar. Diz na própria Bíblia que ele transpirou sangue, que foi a hora do cálice. Era uma hora que, mesmo com o amadurecimento do Cristo, que dizem alguns estudiosos que ele reencarnou em galáxias que não existem mais, e dizem que a duração de um é em torno de 15 bilhões de anos, ele tinha coisas que ele não compreendia, porque ele está evoluindo ainda, não é uma lei de eterno progresso. Então teve a hora do Cristo da razão, e teve a hora do Cristo, que era razão, consciência, obediência. Pelo poder que ele tinha, podia até levantar as multidões, né? Ele não disse nada. E veio a hora da resignação. Na hora que ele ficou pensando, né? Será que não tem outro jeito, né? Pai, se podes, afasta de mim esse cálice. Não tem essa passagem? Mas olha aí o poder da resignação. Ou seja, se ele disse isso, é porque nesse momento o Cristo não estava no império da razão, mas o amor que ele tinha pelo Criador, pelo Pai, era tão grande, e sabia que o Pai só queria para ele o que era bom, e que mesmo que ele fosse dado em sacrifício, aquilo depois representaria a redenção de muitos. E é a hora que ele vai com o coração. Ele vai tanto com o coração que, como eu disse, ele começa orando, pede para os apóstolos ficarem rezando, né? Isso, quando chega lá eles estão dormindo. E ele orando, ele sentiu o que ia acontecer. Todo mundo aqui já teve uma outra sensação, quando vai acontecer uma coisa a gente fica tenso, apreensivo. Quem já teve? Não fica? E depois, mas aconteceu. Imagina o Cristo. Ele sentiu pelo que ele ia passar dali para frente. E foi chicote, pei, tronco, né? Ele sentiu. E ele disse: Pai, se podes, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Veja, claudicou, não estava com o império da razão, mas quando desceu, chegaram os guardas, ele simplesmente se entregou. Quando ele se entregou, Pedro, que não tinha nem a razão, a compreensão, agiu por impulso. Pedro nem teve a compreensão, nem teve a resignação, nem teve a obediência, nem resignação. Se ele tivesse obediência, ele ia dizer: não, está acontecendo isso, só está acontecendo porque o Criador permite. O que Pedro fez? Sacou da espada e cortou a orelha de um soldado. Aí nesse momento, o Cristo descendo, que tinha dito essa do cálice e depois tinha aceito a vontade do Pai, ele diz, olha aí, ó, sem estar vendo racionalmente o que ia acontecer, ele diz: guarda tua espada.
porque quem vive pela espada também morre pela espada. E pronto, se entrega. Olha quantos modelos nós temos. Dizem os espíritos que depois, na hora da crucificação, quando Cristo estava no momento de maior dor, anjos vieram para próximo do Cristo. Diz que eles chegaram, Cristo, diz que ele disse: não a mim. Corram imediatamente, vão ver onde está Judas. Olha a lógica. Que quem leu o nome desse centro, que é Paulo e Estevão, sabe que na hora que a pedra começou a cantar em Estevão, Paulo mandando, Jesus foi pessoalmente resgatar Estevão. Estevão levantou, não sentiu uma pedrada. Na hora que ele levantou, ele disse: Senhor, uma coisa, não nada contra esse rapaz, e pediu que queria ser o mentor espiritual de Paulo. Ele disse: eu queria saber se agora eu posso ajudar ele. Olha o nível de obediência e de resignação, como quem diz: eu dei a minha vida ali, perdi a minha vida, se a vida fosse só material, pois eu vou dar agora a minha vida espiritual para ele. Quer um, eu dou 2. Levou a vida material, pois pai, pois eu quero é mais, eu vou entregar o resto. Agora, o que é o resto? Eu quero passar o resto da vida dele com ele, não me vingando. Eu quero orientar a Paulo, porque a marca do espírita é servir. Nós resolvemos nossos problemas com trabalho. Todas as insatisfações que nós temos, nós lutamos e viemos para trabalhar. Divaldo, toda vez que vão bater palmas para ele, vez por outra ele vai e diz assim: eu até agradeço, mas eu tenho consciência plena de que se eu não estivesse trabalhando, eu já tinha desencarnado completamente louco. Quem já viu o Divaldo dizendo isso? Eu tenho que trabalhar, que a marca do espírito é servir. Quando a gente for incompreendido, nós vamos trabalhar. Quando nós estivermos sofrendo, nós vamos trabalhar. E todo trabalho é um trabalho para Deus. Quem faz isso, a primeira coisa, não tem estresse, não fica com raiva. Como é que fica com raiva? Eu estou no trânsito. Sim. O que está embaixo, olha aí, só está embaixo porque meu pai que está em cima permitiu. Eu tive um prejuízo. Opa, o que está embaixo só está embaixo porque meu pai que está em cima permitiu. Agora meu pai está com problema de saúde. Será que não é uma oportunidade para cuidar dele? Trabalho. Todo problema, se a gente deixar de reclamar dele, a gente vai ver que tem o quê? Muitas oportunidades de trabalho. Mas só faz isso quem tiver. Primeiro, se tiver consciência das suas imperfeições, você tem logo consciência das suas obrigações. E aí o nome disso é obediência. Quem tem consciência da imperfeição tem consciência da obrigação decorrente. Porque cada problema tem muitas formas de solução. Agora, para as situações em que você não entende, assim, poxa, porque tem gente que diz assim: eu sou tão bom, isso acontece comigo. É a pergunta, né? E Cristo era mau? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. E Cristo era mau? E pelo que ele passou? Então, na hora que vem o problema que a gente não entende, primeira coisa, Deus existe, Deus é bom, só quer o nosso bem. Provavelmente a gente não aprendeu com o conselho, quem não escutou o conselho vai ter que passar por algumas intempéries, mas a partir do momento que aprender, isso vai passar, porque o que é reservado para nós é a felicidade progressiva à medida que nós progredimos. Isso é palavra de Allan Kardec. E aí vem os trabalhos. Olha o evangelho do dia: obediência e resignação. Não tenha dúvida, não existe acaso. O que acontecer é porque é necessário. Então, para que serve a raiva?
a revolta, a ira. Ah, mas porque está aumentando a dor. É porque você ainda não aceitou. Se tivesse aceitado, ela ia começar a diminuir. Como assim? Se ocupe. Quando a gente está sem fazer nada, às vezes dá fome instante, não? E às vezes a gente está tão envolvido num trabalho que esquece de beber, a valer de comer. Trabalho. Não é a questão da subordinação, de capitalismo, não é essa a discussão. É entender que você está aqui para servir a Deus. Fostes comprado por um bom preço. E quem pensa assim, pode o mundo estar desabando, é como o Salmo 90. 10 mil à sua direita, não é assim? E outros à esquerda, e assim vai. E se Deus, se diante de ti, quando você estiver precisando e estiver com Deus, que é só querer ver, porque Ele não te desampara, se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai te fazer andar por sobre as águas. Muito obrigado. Seguimos para a prece final. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, pela oportunidade do trabalho para cada um de nós, pela oportunidade da reflexão. Pedirmos a Deus cada vez mais chuvas de bênçãos para os ceareiros dessa casa que tem desenvolvido um trabalho muito bonito, muitas pessoas, uma energia maravilhosa, Senhor, que ela se multiplique, que ela se amplie, e que para as pessoas que ainda estão com vendas nos olhos, com os espíritos embaçados, que elas possam se abrir para poder sentir todo o poder que tem a transformação que parte dessa revelação que nós estamos vendo na doutrina espírita, na modificação individual a partir do livre-arbítrio de cada um. Muita paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver
houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve